Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais, internacionais de verdade hoje. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Tomazelli, esse é o Sorrindo no Caos e hoje eu tô com um convidado que eu vou deixar ele se apresentar. Depois a gente conta como é que esse episódio nasceu, como é que a gente se conhece, de onde a gente se conhece. Sabemos onde esse episódio vai dar? Não. Sabemos quanto tempo vai levar? Também não. Temos o quê? Uma ideia e um sonho. E uma licença de Zoom, neste caso. Porque ele está do outro lado do oceano. Ele é Renato Herman! Se apresente, por favor. Tá bom. Olá, meninas, boa noite, tudo bom? Bom, meu nome é Renato, como a Ana já disse, me apresentou. Eu moro aqui do outro lado do oceano, hoje atualmente, nesse momento, moro na Europa, moro em Londres. Eu sou um ser humano traumatizado pela RH, né? Para todo mundo que trabalha em RH, trabalhei 12 anos, até que me chutaram para fora num layoff. Aí eu não consegui voltar e falei, gente, eu acho que esse é o universo falando que eu preciso fazer alguma coisa com a minha vida, né? E aí eu comecei a entrar num mundo de empreendedorismo e fazer as minhas próprias coisas e começar a levar para o mundo as coisas que eu acredito. E aí eu encontrei três grandes lugares que eu gosto muito de falar e comecei a inventar moda nesse mundo. Eu tenho um lugar que é da saúde mental no trabalho. Tive meus bons burnouts e por isso aprendi não. Encontrei um jeito de tentar tornar a conversa de saúde mental mais pragmática, para executivo entender o que isso significa na prática, porque eu trabalhava com uma galera muito aquele background de consultoria, sabe? Aquela galera super, né? Tem que trazer número, tem que trazer não sei o quê. Quase como se você fizesse aqueles decks de apresentação para conseguir investimento, mas na verdade estava querendo aprovar um projeto. E aí me ensinou muito a trazer saúde mental com uma ordem mais prática. Liderança, que é uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, treinamento, desenvolvimento, mentoria, de todos os níveis possíveis, imagináveis, e aprendi com universidade nos Estados Unidos, com universidade aqui da Europa, construindo programa junto com elas, botando esses programas que hoje, inclusive, eu descobri recentemente, inclusive, que um programa que eu montei lá, nas nossas vidas antigas, ele estava funcionando, foi levado para o global e estava funcionando até, sei lá, ano passado, até que a pessoa que trabalha lá me contou, falou, tá na hora de atualizar. Eu falei, eu concordo, né? A gente fez, sei lá, faz mais de 10 anos, mas achei legal, né? 10 anos depois, olha só, quando a gente descobre que as coisas ficam. E liderança é uma coisa que sempre foi muito importante para mim, porque no final do dia a galera trabalhando em RH há 12 anos, tudo volta para liderança. Então eu nunca quis parar de falar de liderança e eu tenho uma coisa muito grande dentro de mim que eu gostaria que as pessoas soubessem escolher líderes de um jeito melhor, porque hoje a gente não sabe escolher essas pessoas. A gente enfia um monte de gente lá e aí a gente vê no que dá. Então, né? Cada coisa que eu falo aqui dá pra fazer um episódio inteiro só dela, mas tudo bem. E aí, o terceiro mundo, ele é um mundo da geração Z, porque eu descobri que eu tenho muito em comum com essa geração, porque essa geração vive muitas experiências que eu vivo com um homem gay nesse mundo, portanto, a diversidade ela vem junto, né, de bracinho dado com a geração Z, e fui encontrando esse lugar de tentar ser esse meio do caminho que fala para as empresas como é que a gente recebe essa galera, primeiro, né, como é que recebe, não no sentido de contratar a primeira carreira, mas no sentido de, tipo, como é que eu trago para dentro, né, da firma, como é que eu acolho, e, né, spoiler, é bem parecido com diversidade, tá, galera? Assim, segue ali um negócio bem similar. E também porque não é conversa nova, né? Você fala disso nos seus conteúdos, enfim, não é conversa nova, não tem nada de novidade nisso. Então, essas três frentes no mundo, esses três grandes tópicos, são os tópicos que viraram o que eu faço e falo pro mundo. E aí, às vezes, eu invento de jogar um jeitinho diferente de fazer, boto um videogame pra galera jogar, pra gente aprender um negócio, um jeitinho diferente. Aí, às vezes, eu edito uns vídeos também, né, menina? Esse daqui, inclusive, né, o que vou editar, o que vocês veem no Instagram, provavelmente eu que editei. Então é isso aí, galera. No Instagram da Ana, digo, né? Então esse sou eu, cá estou, e estamos aqui. Excelente, muito bom. Bom, com essa apresentação, acho que já deu para todo mundo perceber. Acho que vale a pena você dizer a cor da sua pele para quem estiver ouvindo a gente no Spotify ou para quem não tiver, para quem não conseguir enxergar no YouTube. Qual é a cor da sua pele? Conta para mim. Da Perfeito. sua pele, do seu cabelo e do seu olho. Eu sou um homem branco,
do olho azul. E o meu cabelo no Brasil é considerado loiro, fora do Brasil é considerado marrom. Isso é uma coisa que eu descobri também, quando eu saí do Brasil. Eu falava, eu sou loiro, as pessoas Tá. falavam, imagina, Renato, você não é não. Seu cabelo é marrom. E eu, tá bom, você tá dizendo? Então tá Bom, a ótimo. barba é loura, o sobrenome é alemão, Uhum, meio brasileiro, não é? E pois quantos é. anos você tem? Eu, esse tipo de pergunta não se faz a uma dama. Eu tenho, não, brincadeira, eu tenho 30, quantos anos eu tenho? 33 anos, às vezes eu esqueço minha idade, 33, idade de 33. Bom, Cristo. excelente. Bom, já gostei que ficou religioso, ficou cristão o episódio, já gostei. É, então, acho que pelo que você descreveu, quem for mais esperto aí, né, mais esperta, já vai sacar que a gente provavelmente trabalhou junto, trabalhamos juntos sim, em outras vidas. Conheci o Renato, você tinha 19 para 20, acho que algo assim. Foi, 19 aninhos. Uma Um garota, jovem, uma né, uma menina. jovem, uma garota. Eu sou um homem cis, E tá, gente? Eu me refiro no feminino, mas pela gíria mesmo, tá? Só pra esclarecer. Ah, boa. Eu ia pedir para você esclarecer. E bom, o que que Renato tá fazendo aqui então? Renato, depois de muitos anos, né, a gente ficou um tempão sem se ver, sem se falar, cada um foi pro seu caminho, depois de algum tempo, Renato de novo, tal qual uma jaca, cai no meu colo, dizendo: "Menina, eu tô com uma questão aqui na minha carreira". E aí a gente começa um processo de mentoria muito interessante, nessa intenção de descobrir novos caminhos, de inventar também novos caminhos e novas possibilidades. E assim a gente começa a fazer um trabalho de mentoria, mas aí ele também edita os vídeos dele, eu peço para ele editar alguns meus. Eu estava com o chakra desalinhado, né, assim, um pouco com o que estava acontecendo aqui na minha vida depois da viralização. E dá super certo. E quando o Eric traz para mim a ideia do Sorrindo no Caos, e eu junto uma outra ideia que eu tinha, que era de fazer um podcast para falar só com homens, a gente junta então todas essas ideias e fala: bom, vamos fazer o Sorrindo no Caos baseado na conversa só com homens. Inicialmente, a ideia era falar apenas com homens héteros. Muito numa perspectiva, como vocês já estão vendo aí nos episódios, muito numa perspectiva de discutir masculinidades e de trazer homens que, em teoria, ocupam muitos padrões para falar sobre masculinidade, sobre ele mesmo, sobre como é que ele está lidando com esse mundo, com as questões de gênero, mas principalmente que tipo de compromisso ele pode assumir quando a gente fala em questões de gênero. Daí, um belo dia, Renato e eu estávamos discutindo planos para dominar o mundo da internet em outras frentes, e aí Renato me fala uma coisa importante sobre a masculinidade, quando ela sai desse lugar heterossexual, heteronormativo, que me fez muito sentido do ponto de vista de relações de poder e relações opressivas, que eu vou pedir para ele explicar. E daí eu falei, bom, bingo, por que que a gente não grava então um episódio para discutir masculinidades em outras frentes? Porque, obviamente, né, sendo principalmente um homem cis, tem um lugar também ali ainda de preferência quando a gente fala de outras identidades de gênero. Então, Rê, é o seguinte, como a gente falou no começo, a gente tem uma ideia, um sonho, uma licença de Zoom, não é mesmo? Eu queria que você explicasse a ideia, o conceito, aquilo que você dividiu comigo umas semanas atrás e já emenda na conversa. E vamos lá. Eu Tá desejo bom. boa sorte a todo mundo. Apertem os cintos, que comecem os jogos. E se você estiver aí com a gente até o final, conta pra gente se você gostou desse papo, desse assunto, porque daí a gente faz isso aqui virar um quadro fixo, já que Renato, em outras frentes não, mas nesta trabalha para mim de graça. Essa é outra conversa. Vai lá, Rê. E se você não gostou de mim e do podcast, meu nome é Ana Tomazelli, tá bom. Bom, vamos lá. Se você não gostou, guarda pra você. Obrigada. Exato. Não, tá bom, vamos lá. Eu acho que o que iniciou essa nossa conversa, ou que acho que a frase que ficou emblemática do que a gente falou foi quando a gente estava falando sobre. Acho que eu estava falando de algum dos cortes, ou alguma das coisas do episódio, e aí eu falei. Eu lembro que eu falei assim, menina, mas a gente também não tá salvo, não, de tudo isso que você tá falando. A gente, como homem gay, não tá salvo, não. E muito da minha própria experiência e muito do que eu vivi na minha vida, né, me socializando como homem gay, tentando entender a minha própria comunidade, tentando entender o meu próprio grupo, porque a experiência de ser um homem gay branco, cis, nesse mundo, ela é uma experiência meio, acho que a melhor palavra pra descrever é dissonante. Por que dissonante?
ao mesmo tempo que você tem uma experiência que é muito dura, muitos de nós temos experiências duras, como homens gays, afinal, grupo subrepresentado e toda aquela história. Então a gente vai ter uma história dura, que vem de um histórico de, enfim, de conservadorismo e dizer que ser gay é algo errado, homossexualidade é errado, que qualquer coisa que é diferente do heteronormativo e da vida heterossexual ela é errada e toda essa história. E a gente vive várias violências, mas ao mesmo tempo, se a gente for fazer aquele joguinho de comparar, né, a gente, em comparação com vários outros grupos dentro da comunidade LGBTQIAPN+, a gente é, os que menos sofrem ali, se a gente quiser fazer uma comparação. Aí eu tô generalizando, antes, né, que comecem a me xingar, pelo seguinte, porque, obviamente, depende da casa que você tá, da família que você tá, da situação que você tá, o estado que você tá, blá, 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 e toda essa história, né. Mas Da como cor grupo da sua pele. Exato. Mas como grupo em geral, é uma experiência muito dissonante, porque, por outro lado, a gente é a parte de maior privilégio dentro dessa comunidade, de todas as experiências do mundo. Quando você vê quais são os homens gays que mais têm relevância no mundo, de uma forma não caricata, tá? De uma forma que não é colocada nesse lugar de humor, porque o lugar de humor ele é um lugar que é muito mais palatável, né? Quando ele entra num lugar de mais seriedade, uma coisa mais respeito o que você fala e tudo mais, geralmente são homens gays brancos. E, principalmente, que conseguem ter uma passabilidade heterossexual, muitas vezes, né? Porque aí a gente começa entrando no porquê que eu falo que a gente não tá salvo. Quando a gente é alvo, né, quando um grupo subrepresentado é alvo, né, de muita violência social e violência sistemática mesmo, a gente começa a se atacar também, né, porque a gente começa a botar aquele comportamento do oprimido passa ou tem uma fantasia de ser o opressor em algum momento. E aí a gente começa a se atacar dentro do grupo. É um grupo que se auto-organiza, mas ao mesmo tempo se ataca, porque muitos de nós crescemos em famílias que acho que a melhor forma de resumir essa experiência é muitos de nós crescemos em famílias que não souberam ensinar pra gente o que que é um amor saudável. A grande maioria de nós, né. Principalmente se a gente for começar a falar de gerações mais antigas, o nível de violência era muito maior, o nível de agressividade ele era muito maior. E essa galera vem crescendo e vem encontrando, amor e cuidado e carinho a partir da sobrevivência, né, a partir da conexão do trauma, porque todo mundo tá ali traumatizado nas dores e tudo mais. Então, tem esse lado super triste, doloroso, da experiência de ser um homem gay, de fazer parte dessa comunidade toda, mas ao mesmo tempo a gente ainda é a galera que tem mais espaço. A gente ainda é a galera que geralmente quando você pensa, ai, quem é... Claro, temos uma pessoa que é da comunidade aqui no nosso time de liderança. Aí quem que é? O homem com a minha cara. Eu ali, né? Que geralmente talvez tenha um comportamento mais heteronormativo. Porque é a questão da passabilidade. Porque toda vez que você apresenta qualquer coisa que não é a heteronormatividade, o comportamento heterossexual, que, né, aí se a gente pensa em número, é a maioria, a gente perde oportunidade, a gente não é visto como profissional. Então, eu convido vocês que estão me ouvindo a pensar em duas coisas. A primeira, todo homem gay que você conhece que está em posição de liderança, em qualquer posição de liderança, uma posição que seja de destaque, seja mínima, que não seja no entretenimento, perceba a forma como esse homem fala. Ouça a cadência, o jeito que esse homem fala. Ele geralmente vai falar de um jeito muito formal. Por quê? Porque se a gente sai da formalidade, a gente perde respeito. As pessoas não ouvem a gente, né? Vira caricato, porque é meio colocado nesses extremos. Ou você é muito caricato, e aí a gente pensa nos personagens que as pessoas foram aprendendo quem são os homens gays, né? Nas novelas e tudo mais, que geralmente sempre foram muito, muito caricatos. Ou você é um cara muito sério. Mas se você tenta trazer um pouco da sua caricatice, do bom humor, pro seu trabalho, você é visto como não profissional. Você é visto como, você não é sério. E por aí vai, né? E como eu já ouvi em um lugar que eu trabalhei que não era inadequado.
né? Quando eu atuava no meu mais natural, eu ouvia que eu já ouvi esse feedback de inadequação, de você não sabe falar com gente de todos os níveis, quando você acha desse jeito. E é isso, porque na verdade uma forma de violência que eu vivi naquele momento, mas também era um jeito de escancarar assim, gente, é assim que funciona. Se você não tem esta comunicação, esse jeito mais heterossexual de ser, você não, você passa, você perde muito espaço. Então, para nós que, né, pessoas como eu, que vivem essa experiência, é muito dissonante. Por quê? Porque hoje em dia a pauta evoluiu, a pauta aumentou, o espaço está muito grande, a gente consegue viver, tem muito mais abertura, as nossas histórias são contadas muito o tempo todo, o tempo inteiro, positiva, ruim, então a gente tem uma pluralidade de representatividade na mídia muito grande, tem vilão, tem herói, tem tudo, então isso aumenta, isso vem aumentando. Mas assim, a gente ainda vem de um trauma, de um pera, mas ainda dói, eu ainda tenho essa sensação de solidão, eu ainda tenho essa sensação dura, eu ainda tenho essa coisa muito sexualizada, eu ainda tenho essa experiência que também é muito do homem heterossexual, que é o carinho vem a partir do sexo. O carinho vem a partir né, do toque sexual. E, e como a gente cresce nessas casas onde a gente, às vezes, não tem uma figura de um pai, uma figura masculina, ou não recebe um amor de um masculino, que representa um lugar de amor, um lugar de carinho, a gente vai pro mundo e aí a gente não sabe se relacionar com o masculino, mas a gente, né, veio ao mundo gay, olha só que coisa. E aí como é que eu faço isso? Como é que eu lido isso? Como é que eu entendo que o problema é a minha relação com o masculino e com a masculinidade, como isso entra na minha vida, sendo que o masculino me machucou tanto e agora isso acontece? Diga, Ana. Só quero fazer uma pontuação aqui, porque eu sei que não é isso que você está dizendo, mas para quem vai ouvir a gente, a depender do letramento, pode achar que, como psicanalista e também como executiva de RH, né, a vida inteira, e claro, tratando dos assuntos de gênero com foco em feminino nos últimos anos e fazendo esse trânsito para discutir masculinidades já há mais ou menos uns 2 anos especificamente, ou explicitamente, vamos chamar assim. Eu ouço muito, e também quando eu cuido de mães, né, de filhos gays, etc., eu ouço muito essa dúvida sobre o quanto meu filho se tornou gay, já começa a problemática semântica por aí, né? O quanto esse meu filho se tornou gay porque ele não teve um pai. Porque o pai XYZ, porque não teve esse amor, porque não teve uma referência, né? Que é a grande discussão sobre casais gays adotarem crianças, principalmente meninos. Vão dizer, ah, mas vai virar gay também. Hoje, bastante menos, porque eu acredito muito também na pedagogia do constrangimento, então acho que tem gente que tem um pouco mais de vergonha de falar isso, enfim, publicamente, porque tá mais do que provado que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu só queria fazer essa pontuação, porque eu sei que não é isso que você está dizendo, mas a depender do letramento de quem está ouvindo ou da conveniência e da intencionalidade de quem está nos ouvindo, isso pode parecer um argumento de causa e consequência, né? De causa e efeito. Então, era isso. Foi tipo um comentário do Casagrande. Pode Não, voltar, perfeito. Galvão. Não, perfeito, faz todo sentido, porque é isso mesmo. Não necessariamente porque eu, por exemplo, não tive excelentes referenciais masculinos na minha vida, que outros homens gays que talvez tenham tido uma vida muito parecida comigo, não possam ter tido esse referencial com outra pessoa, com um avô, com um tio, que seja o que for, né? Então, uma coisa não significa a outra. Mas, é, mas a gente chega numa sociedade hoje em dia onde o tema se fala muito mais abertamente. A gente tem, enfim, artistas LGBTQIAPN+, na mídia, né? Na mídia brasileira, assim. E não é na mídia lá no canal, no canto, no YouTube. É na mídia, assim, cara, pra todo mundo ver. E não tem aí, todo mundo sabe. E assim, o que acontece sempre no ciclo da mídia, né? Surge uma gíria, surge um jeito de falar. Geralmente surge da nossa comunidade. E aí a coisa viraliza e aí todo mundo começa a falar, né, que a gente chama de apropriação, mas isso é tema para outra história. É, e aí isso vem, né? Então a gente tá lá, a gente tá sendo visto, a gente tá sendo colocado e tudo mais. E os boicotes que aconteciam antes, a Natura chamou o Tami para fazer uma propaganda, boicote. Agora a gente tem, né, boicote.
ainda acontece, mas muito menos, né? Em força e raiva, porque não ganha força, né? Porque a pedagogia do constrangimento, como você disse, tem funcionado muito bem nesse sentido. Então, e aí você chega nesse momento onde as coisas estão muito melhores. E aí esse homem gay, branco, que tá acostumado a ser centralizado em todas as discussões, porque ele sempre foi centralizado nas discussões. Por quê? Porque é a imagem mais próxima desse homem hétero, né? Que tá acostumado a estar no poder. Então, o segunda fila vai esse. Então, obviamente, é mais fácil centralizar a conversa, porque é mais palatável para todo mundo centralizar nessa figura. E aí você começa a trazer outras figuras de pessoas que são bissexuais, de mulheres que são lésbicas, de pessoas que não são brancas, de pessoas que não são cis, né? E todas essas conversas de pessoas que não têm um gênero binário, e por aí vai, né? Portanto, a conversa evolui. E aí, o que que acontece? Quando tudo isso começa a acontecer, e aí por isso que eu tava falando pra Ana que a gente não escapa, todas eh, esses aprendizados que a gente tem do hetero, da sociedade, quando a gente pensa no racismo, quando a gente pensa no machismo, tá? Porque acontece muito dentro da comunidade, com mulheres. E aí não chega no ponto, não é na questão do assédio sexual, mas é no ponto, mas se a gente quiser chamar de assédio, são formas de assédio moral, né? São formas de exclusão, são formas de maus tratos, muitas vezes, com mulheres também. E às vezes um pouco de assédio sexual também, né? Porque homem acha que porque é viado pode botar a mão nos peitos, que acontece bastante também, e não é só porque, né? Uma coisa não significa a outra. Então, eu falo que a gente também faz parte do problema, porque eu acho que os homens gays brancos, eles ainda não estão sabendo se enxergar, não estão sabendo olhar para si e falar, ao mesmo tempo que sim, tenho dores, sim, sofro, sim, é difícil. Nesse momento, eu tenho muito mais chaves para portas do que muitas outras pessoas dentro da minha comunidade. E, portanto, eu deveria ter esse dever de abrir essas portas, de segurar essas portas abertas. Porque vão ter outras pessoas que vão ser minhas aliadas. Vão ter outras pessoas que vão segurar portas para mim. Então, que portas que eu posso segurar para outras pessoas? E é ali que eu vejo essa dissonância, é ali que eu vejo esses comportamentos, essas violências que acabam surgindo. E elas não têm a mesma característica, a mesma cara do que a gente está acostumado quando a gente pensa no homem hétero. Não tem a mesma cara, não tem o mesmo jeito, não tem a mesma forma. Mas a fala tá lá, mas a fala agressiva tá lá. Mas o machismo tá lá, mas o racismo tá lá. Quando a gente vai nas histórias mais famosas de todos os memes da internet, é, homem que coloca, assim, no aplicativo de pegação, quando o aplicativo de pegação, o famoso Grindr, né, começou a popularizar, no começo a galera colocava, só gosto de gente branca, assim, sabe assim, não a gordos e não a afeminados, abertamente, né, colocando, centralizando no lugar de prazer ou no lugar de, né, da galera que é mais bonita, esse padrão de beleza europeu, musculoso, né, que descobri recentemente que esse padrão de beleza europeu existe porque em algum momento a gente decidiu que rostos mais simétricos geralmente são considerados mais bonitos, sei nem de onde é, mas tem É alguma grego, coisa a é ver com isso. grego, é Grego, grego, é tá? grego. É beleza grega, é Olimpo, é a noção atlética grega. Isso vem Boa, da Grécia e de Roma. boa. Então, é isso aí, galera. É esse negócio. E, enfim, e coloca essa galera no centro. E aí todo mundo que não tem essas características começa a ser colocado pra fora, começa a ser maltratado, começa a ser ridicularizado. O machismo a gente vê não necessariamente com as mulheres, mas também com outros homens que têm comportamentos como a gente chamaria mais afeminados, né? E aí vai colocando, porque aí a gente também abre mais uma outra parte da conversa, que é os homens gays que assumem eh, partes, ou se a gente for chamar de uma forma, se a gente for tratar de uma forma binária, partes do que é considerado que é o papel social da mulher, né? Enfim, começa o papel que é atribuído, né, à mulher. Então, em relação a cuidar da casa, em relação a todos esses pontos, né? E os cuidados, e essa coisa do perdão, e essa coisa de ser mais assim, de nananã. E aí isso também começa a ser relacionado à posição que a pessoa tem na cama, se é ativo, se é passivo, o passivo é mais afeminado, o ativo ele é mais masculino. E aí isso cria uma normalização do ativo ser um cara mais masculino e o passivo ser um cara mais afeminado. E aí o passivo e o ativo passam a ser uma forma, né, muitas vezes,
de representar essa heteronormatividade, né, de representar o passivo assumindo vários desses papéis socialmente atribuídos à mulher e o ativo assumindo várias partes desse papel. E aí, ao ponto de que, assim, atualmente, quando você tem pessoas nessa dinâmica, a única diferença entre esse ativo que né, performa esse papel heteronormativo e um homem hétero é que a pessoa que ele transa com um homem, não mulher. Ponto, acabou, e é isso só. Essa é a única diferença, porque todas as outras questões de papel social, a maneira como a pessoa se apresenta, é tudo a mesma coisa. Então, a gente acaba vivendo experiências muito heteronormativas também dentro da comunidade, que é muito interessante. E aí, outra coisa que desestrutura, né, que adiciona para essa dissonância desse grupo específico, você tá lá na frente, do ponto de vista de privilégio, mas nenhuma das regras da heteronormatividade necessariamente ninguém tem essa expectativa de você. As expectativas caem. E o que acontece quando as expectativas caem? Você não tem regra para seguir. Grandes regras quando pensa em você tem que se casar, você tem que. E aí, alguns de nós acabam procurando essa vida, outros não, mas eu não preciso, mas de certa forma eu espero. Então tem várias dissonâncias e vários lugares não pré-determinados socialmente que a gente vai se encontrando, e aí é um lugar muito. A gente vive num lugar, às vezes, muito confuso. E o desenvolvimento da nossa própria personalidade, da nossa própria identidade, ele é, na minha visão, um caminho difícil de chegar lá. Ele é um caminho difícil porque não tem nada. A gente não botam a gente numa forma e o meu trabalho é sair dessa forma para me entender. Eu sou botado numa forma, às vezes eu não sou, mas tem a forma, mas essa forma tem uns negócios quebrados ali. Porque, na verdade, me disseram que se eu agisse mais que nem hétero, eu ia ser mais respeitado, mas na verdade agora estão me batendo porque eu tô muito hétero, e aí agora machismo, mas espera, mas agora se eu for afeminado. Então, essa confusão que existe dentro, na nossa cabecinha, num mundo hoje, onde todas essas dores, elas são valiosas, mas existem dores e batalhas e brigas muito maiores do que essa, porque essa é o tipo de dor que eu levo pra terapia pra trabalhar. Porque existem outros movimentos agora que precisam de mais atenção do que você, fulano, homem branco, gay e cis, que tá lá vivendo sua vida bem, tem seu salário, vive sua vida, não necessariamente passa as mesmas dores que outras pessoas, e tem outras pessoas que sistematicamente estão muito mais ferradas e que precisam, nesse momento, de um braço, uma mão, uma perna, né? Excelente. Não Eu que seja quero uma juntar. competição. Pois é, eu quero juntar essa conversa da heteronormatividade com a coisa da família, Uhum. para a gente começar a costurar algumas coisas aqui. Porque é o seguinte, você falou assim, daí não recai, algumas regras não recaem sobre vocês. E na hora o que me veio foi muito pelo contrário. A maioria das pessoas, a sociedade, inclusive, diz que vocês não podem casar, que vocês não podem ter filho, que vocês não podem performar a famosa família tradicional brasileira, não é mesmo? Porque de largada já não é uma família tradicional brasileira do ponto de vista religioso, bíblico, vamos chamar dessa forma. Então, queria pedir para você explorar um pouco mais a coisa da heteronormatividade, no sentido não só dos papéis sexuais, porque essa é uma curiosidade também. Eu fico pensando assim, eu vi um vídeo do Dr. Drauzio Varela uns anos atrás. Primeiro que eu sou louca por ele, né? Segundo, que era um vídeo tão interessante, porque ele ia falando, né, sobre as questões homossexuais e tudo, e chega no final do vídeo ele fala assim, bom, e se para você faz diferença com quem o seu vizinho, a sua vizinha dormem, você tem um problema, né? Então, eu achei, enfim, sensacional. Porque é isso. Que diferença faz na minha vida com quem você dorme, né? Então, a gente poderia discutir a coisa do controle dos corpos, aí a gente emburacar na religião, com certeza, mas não é o objetivo aqui. Para além desses papéis um pouco mais sexuais, que não precisam ser também preto e branco, né? Não precisa ser ou uma coisa, e muitas vezes não é. Queria pedir para você elaborar um pouco mais o quanto a performance da heteronormatividade ela vai sendo limitada a bordas sociais que não são autorizadas a vocês da própria heteronormatividade. Entende isso? Uhum. Então, queria pedir para você entrar um pouco aí, porque
Acho que isso vai dar um caldo bom para a gente costurar as coisas da opressão, porque daí eu fui fazendo umas anotações aqui. Tá ótimo, É com perfeito. você, voltamos ao vivo. É com você, É, diretamente de Londres. diretamente de Londres. Vamos lá. Eu vou tentar não expandir muito, que eu tenho TDAH, tá, galera? Por isso que as minhas ideias ficam pulando de um lado pro outro. Eh, eu vou tentar não marcar muito geração, porque tem uma questão geracional. Você falou: "Ai, mas vocês não eram permitidos a casar". E aí, enquanto você estava falando, eu pensei: "Putz, mas eu parte da minha vida eu cresci ouvindo isso, depois a outra parte eu ouvi falando: 'Não, dá pra agora dá, tipo, tá tudo bem, você tem a possibilidade de', né, legalmente você pode. Ainda é perigoso, blá-blá-blá, mas você pode, você tem, nã-nã-nã", enfim, né, então os países que eu vivi fora do Brasil também tinham essa mesma experiência, então é uma experiência nova. Mas aí em algum momento eu queria falar um pouco das diferenças geracionais, que eu acho que elas são bem poderosas. Mas quando a gente pensa nessa questão da opressão em relação à heteronormatividade, basicamente é o seguinte: quanto mais próximo você performa da heteronormatividade, eh, mais fácil você, como homem, pensando no masculino, mais fácil você tende a ser aceito, recebido e respeitado, né? Menos problemas você tem. Porém, você continua lidando com essas bordas da sociedade, porque eh, se a gente for pensar num ambiente extremamente heteronormativo, tipo, sei lá, o mercado financeiro, e aí todo mundo jeitinho igual, tudo os homem branco, tudo lá, né, essa carinha assim e tal, e um deles todo mundo acha igual, pensa igual, mas um deles é gay. Cara, igualzinho, faz que nem todo mundo. E tem o seu namorado, que se a gente for seguir o estereótipo, vai ser passivo, né, e vai ser mais afeminado, e provavelmente vai ser menor, e vai ser mais magrinho, se a gente for jogar um pouco no estereótipo, né. Que acontece bastante nesse mundo, então o cara mais grande, mais forte, e o namorado mais se a gente vai trabalhar se a gente trabalhar essa dualidade. Que também acontece que hoje em dia é um pouco mais aceito. Porque quando eu estava crescendo na minha adolescência, o ser afeminado, ele era uma coisa muito muito destrutiva, era uma coisa do tipo: "Nenhum afeminado aqui, ser afeminado é errado". Então é ali esse é na primeira parte da minha vida, essa parte, essa borda da heteronormatividade, ela é onde começa a existir, porque por um lado você tem essa expectativa do dominado-dominador, que eu geralmente chamo, né, ou seja, entre o papel social da mulher e do homem, mas ao mesmo tempo o papel social da mulher nessa relação não pode ser um cara afeminado também. Não podia ser um cara muito afeminado, ou era mal visto, ou era errado. Se você fosse muito afeminado. Por quê? Porque aí a gente entra na estrutura do machismo, né, qualquer coisa que se aproxima do feminino é visto como mais fraco, é visto como pior, é visto como menos respeitado, e aí vira comportamento de sobrevivência. Eu não posso ser afeminado, porque se eu for afeminado, isso significa violência, isso significa rejeição, isso significa ruim. E aí isso cresce, se transforma, e eu cresço, e aí eu que recebi essa violência, replico essa violência para o outro quando eu vejo isso no outro. A famosa identificação projetiva, né, menina? Eu tenho essa possibilidade dentro de mim, eu vejo no outro, e aí eu falo: "Ô, não gosto desse negócio aí não", porque é o medo, né. Fala da sua formação, só para explicar por que que você está falando isso, que você não está falando isso por conta de vídeos do TikTok. Obrigada. Eu sou psicólogo de formação, sou um homem psicólogo de formação, e eu curti muito a psicanálise na minha formação, apesar de eu pegar algumas coisas emprestadas, depois eu descobri do mundo da comportamental, mas a psicanálise sempre foi a parte que eu mais gostei. Mas enfim, então, voltando no ponto da identificação projetiva, você vê esse homem, você vê essa pessoa que te lembra esse negócio que você não gosta, e aí você ataca, você, sabe, hostiliza, né, ou tenta tirar da sua frente. Conforme o homem mais afeminado começa a ser mais prevalente, começa a se mostrar e começa a ser mais palatável para o resto da sociedade, é, muito através, sinceramente, muito através do advento que teve a cultura drag. Que a cultura drag e aí eu preciso falar um pouco desse mundo, porque a cultura drag é uma forma de experienciar o feminino, né, uma forma de você se apresentar feminino e tudo mais, e tem várias caras e vários lugares artísticos e várias, ordens artísticas que nasceu principalmente, né, o famoso transformista, né, se veste de mulher e tudo mais.
E tem vários nomes diferentes que se usam no Que, Brasil. e que não necessariamente é gay, né? Exato, não necessariamente, necessariamente precisa ser um homem gay, apesar do que a maioria são homens Uhum. gays. E muitas mulheres trans começaram a experienciar o processo de transição a partir da drag, porque ali começaram a viver essa vida mais feminina e fizeram. Não sei se eu quero tirar a peruca, sabe? Coisas assim, do tipo, tá fazendo sentido. Com o advento da cultura drag, muito, muito orientado, porque a gente no Brasil, a gente é muito influenciado pela cultura americana. Muito, pela mídia americana, em muitos sentidos. Então, RuPaul's Drag Race foi uma coisa que impulsionou, assim, loucamente a cultura drag. Portanto, a cultura drag começou a tomar mais poder. Homens que estão em posições mais afeminadas começaram a tomar mais poder, começaram a serem mais aceitos, a serem colocados num lugar, num patamar diferente. Começaram a existir não só no lugar caricato, passam a existir num lugar sensual, passam a existir num lugar de atração sexual e passam a ser colocado nessa discussão pública sobre homens que transam com outros homens e tudo mais, esse homem mais afeminado. Muitos homens héteros começam a se ver, ou que se identificam héteros até então, começam a se ver com esses homens mais afeminados e falam, pera, por que eu tô interessado nesse cara? E começam a e aí, enfim, né, deixa eu falar o bom português. Gente, o Grindr, o tanto de homem casado que tem no Grindr. Mulher que tá me assistindo, minha filha, deixa eu te contar uma coisa. É, procura assim, o que é Grindr, Scruff, por aí vai. Porque se tiver no celular do seu marido, sinto lhe informar, gata, mas este homem provavelmente tá querendo se aventurar com outros homens, né? E aí é um conteúdo pra entender, né, com esse ser humano na terapia e tudo mais. Porque isso também é outro resultado desse lugar heteronormativo, de toda essa pressão. Mas, enfim, né, voltando, esse homem mais afeminado, ele passa a ser menos estigmatizado, né? Acho que esse é o resumo da ópera. E aí, voltando, por exemplo, do cara lá em finanças, o cara tá lá em finanças, tá não sei o que acontece quando esse tipo de heteronormatividade existe? É, o homem vai lá, traz o namorado. Se a gente tá pensando nesse lugar bem estereótipo, o namorado vai lá com todas as esposas e as mulheres, e o cara mais, né, mais que representa esse papel mais masculino tá lá com os homens. Tá lá com esses homens héteros e tudo mais. E aqui eu tô indo bem no estereótipo do extremo, tá? Bem no extremo do masculinizado e desse estereótipo do feminino. É, e muitos de nós, homens gays, na nossa vida, a gente geralmente quem acolheu, as primeiras pessoas que acolheram a gente geralmente são mulheres, né? Mulheres héteros ou não héteros, enfim, que geralmente são as pessoas que têm mais empatia por milhares de razões e acolhem a gente e recebem a gente. E aí a gente começa a ter essas experiências muito similares à heteronormatividade, mas homens cis não produz filho, né? Biologicamente. A não ser que você esteja num relacionamento com um homem trans, você não vai produzir filho de forma biológica entre vocês dois. E aí começam a se colocar milhares dessas bordas. Por quê? Porque o processo de adoção para homens gays é muito duro, é muito difícil, tem muito estigma em cima se você quer viver essa vida mais heteronormativa. Geralmente, os homens gays que conseguem adotar são homens ou que brigam muito para adotar, ou que têm muito dinheiro. Tem muito dinheiro. E aí, quando você quer adotar, geralmente você tem os questionários, e aí é aquela coisa, aquela escrutinização maluca do tipo da sua vida, da sua casa, pra garantir que você não tá colocando a pessoa em perigo e todas essas histórias. Então, Ou vai pra barriga de aluguel, né? ou vai pra barriga de aluguel também. Então, muitos dessas situações começam a encontrar essas bordas também. Tem aquela, acho que quando você me fez a pergunta, a sensação que me veio na cabeça foi: você faz parte, mas não faz parte tanto assim, sabe? Isso. Eu queria o lugar do limbo. Sabe por É. quê? Porque é o lugar do limbo que vai ajudar a gente a também construir um outro pedaço dessa história, que é o seguinte: 40 anos atrás, e aí entre 40 e 30 anos atrás, que é o estouro do HIV no Brasil, tem um carimbo de promiscuidade na homossexualidade, lembrando que homossexualismo era uma doença no livro da Uhum. psiquiatria até muito recentemente.
Acho que saiu na versão 3 ou 4, vou checar aqui, mas a versão 5 não tem mais. Inclusive, ele está aqui, ó, que maravilha. Um beijo, né? Porque, enfim, não patologizamos a vida, mas é bom saber a sistemática da coisa. Esse sufixo ismo dava uma categoria de doença para a questão homossexual, por isso que não se fala mais, viu, gente? Homossexualismo, por favor. Homossexualidade não é uma escolha, não é uma opção. Aí eu sempre digo assim, sempre que você tiver dúvidas se a orientação sexual é uma opção, você lembra da mulher hétero, que se ela pudesse escolher, se ela pudesse optar, né? Talvez não fosse. Então, Pois é. e aí esse construto social da promiscuidade, né, 30, 40 anos atrás, é, que nessas últimas 3 décadas, portanto, vão se construindo, ou vão se formatando, ou vão se visibilizando como, peraí, um gay tem uma vida normal, paga conta, paga imposto, né, tem problema com a mãe, com o pai, briga com o irmão, trabalha, né, tem um cachorro, faz exercício. E daí, na minha análise, né, em tudo que eu venho estudando, a internet vai ter uma marcação muito importante, e eu gosto muito, por exemplo, do Teodoro, né? O Teodoro é um cara que é casado com um homem, ele não se identifica como uma mulher, ele é um homem gay, até onde eu sei, né? Já acompanho ele há algum tempo. Fisicamente, ele se mantém com os atributos, vamos chamar assim, estéticos, do masculino por um lado, né? Corpo, etc. Mas tem ali um cabelo grande, uma maquiagem, um batom, os acessórios femininos, uma fala, né? Desse jeito que você está falando, um pouco mais afeminada nesse aspecto. E um esposo muito nesse estereótipo também do masculino, né? Heteronormativo. Claramente, e aí não vou discutir, obviamente, a questão sexual, porque não nos interessa, mas ali numa performance social muito próxima da heteronormatividade, mas mostrando uma vida normal. Uma vida normal. De viagem, né? Assim, de muito trabalho, trabalha com comercial, dá treinamento, etc. Então, acho que essa coisa do limbo, ela vai ser super importante porque parece que ela vai marcar, e daí você me diz se eu tô certa, né? Ou tô vendo direito. Parece que essa coisa do limbo, muitas vezes, para cada pessoa, na experiência homossexual, vai marcar o tanto de apetite que quer o combo inteiro heteronormativo ou não. O quanto vai perseguir o combo heteronormativo inteiro, família, filho, etc., principalmente na questão um pouco mais biológica, ou não. Então, queria deixar essa pergunta que é: o que que você acha que vai fazer um homem gay, mais nesse padrão que a gente está descrevendo, buscar o combo total, heteronormativo? É uma boa pergunta, porque se eu penso nesse estereótipo, a sua pergunta é sobre esse estereótipo do cara mais masculinizado, É padronizado sobre, ou em geral? em geral, sobre esse homem gay querer o combo heteronormativo inteiro. Eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero performar este lugar que, teoricamente, seria meu compulsoriamente de direito, né? Se Uhum, eu, se no lugar de um homem tivesse uma mulher. Então, no lugar da mulher, tem ali um outro homem, mas eu quero esse combo inteiro. E o que que faz outros homens gays dizerem: não, eu vou romper com esse lugar heteronormativo, não quero a família, não quero filho, não quero nada, eu quero ficar no lugar do relacionamento afetivo, que seja formal ou que seja um pouco mais esporádico, contingente, enfim, mas que não necessariamente adere ao combo inteiro. O que que você acha uhum. que muda? Eu acho que a resposta tá na pergunta, o limbo pra mim é esse lugar. Eu acho que o limbo responde. Porque por um lado a gente tem milhares dessas expectativas que a gente fantasia. Muitos de nós a gente fantasia. Vamos voltar pra mídia. Eh, Muitas das referências de muita gente, e aí eu vou ter que fazer uma marcação geracional aqui. As gerações que Por não tinham favor. muito Não, porque eu acabei de fazer, que senão eu ia falar do Clô, do Marcelo Serrado, do Félix, é, do Matheus Solano, né? uhum, Assim, do Lafon, né? Da Elke Maravilha. Então, exato. pode marcar o tanto que você quiser.
Não, tá bom. É, porque o que que acontece? Quando a gente pensa nas gerações que não cresceram com nenhum referencial do que é ser gay na mídia, que tinham que procurar, que se virar, que ir atrás de informação, e aí eu concordo com você que a internet é um marcador absolutamente importante. eh, Essa é a sua referência, né? É a referência que você tem. Só que aí você olha pra dentro de casa e fala: "E agora?". Esse limbo é o que vai fazer é o que vai colocar a pessoa em questão. Porque alguns de nós, digamos assim, vivem uma vida mais próxima a isso desde cedo, mas eu não tenho necessariamente uma expectativa social de seguir 100% essa heteronormatividade. Às vezes a expectativa é de que eu não siga essa heteronormatividade, ou que eu faça uma coisa diferente, ou viva assim. Ou eu não tenho nada disso, a minha referência não é nada disso. Então, vai depender, na minha visão, de alguns referenciais específicos, a cultura do país. Eu acho que é um ponto relevante, porque a cultura latina, brasileira, ela é muito orientada à família, ela é muito orientada a esse negócio de construir família, todo mundo mora junto, todo mundo tá perto, é um em cima do outro, esse é o E, a gente tem essa mania de um se enfiar na vida do outro, né, de um dar Deus me opinião do. livre, Deus me livre. Pois é, Queria fazer essa marcação aqui, Deus me livre. eu não cresci muito nessa família, porque a minha mãe não é assim. Minha mãe nunca se identificou com esse estilo. Então, minha mãe tem alguns aspectos bem latinos de mãe, mas eu nunca vivi assim. Então, eu nunca me senti nessa necessidade. Então, por isso que eu nunca senti essa necessidade de constituir família, tal. Na minha experiência pessoal, por exemplo, o meu processo foi: eu gostaria muito de ter alguém. Nunca pensei assim: quero ter uma família, viver a coisa heteronormativa, não sei, quando eu chegar lá eu descubro. Eu sempre tive isso pra mim. Conforme eu fui chegando na minha adolescência, vivendo a minha vida adulta, eu fui pensando, eu não sei se faz sentido isso pra mim, se eu quero viver isso. Porque aí você começa a ver outros referenciais de casais heteronormativos e heterossexuais que não vivem essa realidade, que não vivem isso, não vivem essa coisa que a gente tem que viver, né, entre muitas aspas. E aí vai depender dessa referência, vai depender das referências que te marcaram, vai depender das referências dentro de casa de família, porque as minhas referências dentro de casa, por exemplo, são referências que não necessariamente são essa coisa do precisa construir família, precisa isso, precisa aquilo. Minha mãe sempre foi uma mulher muito independente. Eu vivi muito próximo da minha mãe a minha vida inteira. Ela sempre foi uma mulher muito independente. Eu não cresci com essa cara de eu preciso ter uma coisa heteronormativa, porque a minha mãe também nunca foi. Eu não cresci numa casa muito heteronormativa. A minha mãe sempre assumiu muitas vezes esse papel mais masculino, né, então a vida inteira. Então, nos casamentos dela, inclusive. Então, eu nunca tive esse referencial. Então, pra mim, é um conceito solto, que aí eu vou descobrir o que faz sentido pra mim, e na terapia eu vou entendendo o lugar do masculino. Quando a gente pensa em outros lugares, aí agora eu volto pra mídia e volto pra internet, a gente começa a ter acesso a outras possibilidades, outras situações. Então, quando eu penso na maioria, mas eu sei que a minha experiência é a minoria. Quando eu penso na maioria das situações, você sofreu violência, você foi expulso de casa, você recebeu essas rejeições muito iniciais dessas figuras, né, familiares que foram muito importantes e que de repente te colocam pra fora. E aí, qual que é o seu referencial de amor? Seu referencial de amor é um referencial de amor que aparentemente é heteronormativo, mas também te machuca. E aí você volta pro limbo. Eu quero viver isso? E aí, quando você vê, tá bom, mas qual que é a referência que eu tenho? É essa. E aí você busca viver isso. E, por outro lado, tem também toda uma parte da comunidade, eu tô pensando em coisas mais eh, gerações anteriores à minha, que acabam vivendo uma solidão gigantesca. Existe uma gigantesca solidão de homens que são gays mais velhos. Antes da internet aparecer, antes dos aplicativos aparecerem, antes da gente falar, conversar mais abertamente sobre sexo, começar a desestigmatizar muito sexo e corpos e atrações, muitos homens, gays mais velhos, cara, assim, a piada não, o estereótipo que tinha é que os homens gays de 40 a mais, que moravam no centro de São Paulo, todos pagavam mixê pra poder ter alguém que era interessado neles. Esse era o estereótipo. O que eu não sei sinceramente se ainda é verdade, imagino que pra alguns sim, mas esse é o estereótipo do abandono, da solidão, dessas pessoas que não chegaram lá. Alguns vivem super bem dessa forma, outros ainda continuam nessa busca.
né? É, então tem uma confusão pra mim, e eu acho que essa é a minha dificuldade de encontrar uma resposta pra sua pergunta, porque por um lado, tem um desejo, tem uma coisa do tipo, gostaria de ter essa experiência, mas por outro lado você começa a ser apresentado com várias evidências e perguntas e dúvidas do tipo: "Mas será mesmo? Mas por que que ninguém me quer? Por que que ninguém fica? Por que que eu não encontro ninguém? Por que que é tão difícil criar um relacionamento? Por que que o estereótipo é que se você foi no terceiro encontro com homem gay, isso é um milagre? Por que que a gente fala que uma relação entre 2 homens, quando dura um ano, é como se fosse 10 anos de relação, porque como assim é um milagre em homens gays fazerem isso, né? E aí a gente começa a pensar um pouco mais no masculino, da questão da libido, da questão do sexo, da questão do encontro do amor a partir de transar, de um comportamento social de que quando você vai entrando na comunidade, você vai antes da internet, você vai encontrando os referenciais que você tem nos lugares que a comunidade existe, que são lugares de pessoas muito maravilhosas e ao mesmo tempo quebradas, né, por causa das dores que viveram. E aí elas vão lá e recorrem às maneiras de lidar com as dores que vivem e com as violências e com os buracos. E você aprende com essas pessoas. Como que eu vivo a vida. E aí muitas vezes esses lugares, de muito sexo, de muito e por aí vai, e de várias outras coisas. Que não é a maioria, que não é a realidade hoje, né, essa realidade ela é muito mais plural, porque aí a gente entra no marcador da internet, onde as informações, as pessoas começam a acessar as informações e começam a encontrar outras comunidades e outras pessoas muito mais rápido. E aí eu começo a ter uma geração mais jovem que começa a desafiar mesmo essas questões, do tipo, não precisa ser. Esse núcleo familiar, ele não é a família tradicional brasileira vira meme. E aí quando uma coisa vira meme, por mais que a gente fala: "Ah, é meme", tem um impacto na nossa decisão social de o que que eu quero formar na minha vida. Porque eu vejo isso e isso passa a ter uma conotação ruim. E eu penso: "Mas é isso que eu quero pra minha vida?". Alguns de nós são mais decisivos, outros não. Mas a gente começa a olhar pra isso e fala: "Caraca, é isso mesmo que eu quero?". Então, o acesso à informação hoje, ele começa a dar mais liberdade, na minha visão, pra você ter mais portas pra abrir nesse quarto escuro do limbo, né. Excelente. Porque antes, nas gerações mais antigas, você tinha isso. E aí o problema de quando você estigmatiza uma comunidade, muito, é que ela acaba às vezes as pessoas elas começam a entender que ou começam a se colocar nesse papel às vezes, né. Elas começam a se forçar nesse papel, porque é nesse papel que elas são aceitas. Que é nesse papel que as pessoas falam: "Ah, eu reconheço você então, eu valido você então". Pois é. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo a gente tá aqui, pelo que eu tô vendo, já deve estar Cincuen dando 1 hora, 52 1 minutos hora e para ser pouco, exato. 52 minutos, obrigada, por isso que eu gosto de trabalhar com você. Então vamos começar a endereçar um fechamento sem nenhuma intenção de esgotar o assunto, né, e aí eu acho que é para quem já me conhece e claro, conhece você também, a gente não tá aqui querendo ser nenhum guardião da verdade, né, Uhum. guardiãs da verdade, melhor dizendo. Eh, eu fiz um desenho aqui, que eu queria citar 4 limbos, quero citar uma centralidade e quero desenhar um caminho, com alguns exemplos, para a gente juntar a coisa do ser um oprimido e ser um opressor. Porque no fundo é daí que nasce essa nossa conversa, daí que nasce a intenção de ter um quadro fixo, de falar, obviamente, não só disso, mas de discutir essas. Vou colocar na categoria das interseccionalidades, né, do quanto a gente vai cruzando de fato, porque toda vez que eu vou explicar a diversidade nas empresas, etc., do jeito mais didático possível, inicialmente, porque é um assunto extremamente complexo, eu percebo que na cabeça das pessoas, principalmente dos homens, brancos, cis héteros, do topo da pirâmide, é sempre uma relação de ou. Ou é isso ou é aquilo. Como se na cabeça deles, existissem, e de fato, né, na cabeça de todos nós, existissem várias caixinhas. Ou você tá em uma ou você tá em outra. Para dar um exemplo bastante concreto, se você é gay, você não está na caixinha da heteronormatividade.
para eles é difícil entender a diferença entre heterossexualidade e heteronormatividade. E aí, claro, eu que assumi esse compromisso de ser professora, né, e tenho esse serviço para o alto, como eu digo, eu sigo por aí, no princípio era o verbo, né, espalhando a palavra e até em mesa de evento, de jantar de evento, eu vou explicando. Então, eu queria desenhar para endereçar um encerramento, e de novo você me diz se faz sentido ou não, porque por mais que eu estude e por mais que eu tenha uma experiência pessoal aproximada, e aí eu vou querer citar isso antes de fazer esse desenho, acho que para você e para as pessoas também saberem de onde eu falo, eu não tenho a experiência em si. Então, é muito importante a gente marcar isso aqui. Eu não posso querer saber mais do que você. Isso vale para tudo, né? Não estamos falando só dessa relação de alteridade aqui. E aí, enfim, você foi falando da coisa da psicanálise, né? Tanta coisa acontece quando a gente começa a articular as questões psicanalíticas, porque se eu fosse responder a pergunta que eu fiz para você, a partir do que eu vejo e das pessoas de quem eu cuido ou convivo, o que eu percebo é que as pessoas, os homens na condição da homossexualidade vão buscar esse lugar extremo da heteronormatividade na medida em que querem agradar esse pai e essa mãe. Na medida em que sentem que algo na orientação sexual decepciona esse pai e essa mãe e que de alguma forma precisa ser compensado. Esse desafeto, essa decepção, ela precisa ser compensada de alguma forma, principalmente para adicionar aí uma pimenta a mais, principalmente se esse homem é um filho único, ou um filho único homem, com esse pai querendo um neto desse filho homem. E aí esse filho homem, de certa forma, vai perseguir este lugar de dar este neto para este pai de alguma forma. Então, se eu penso, né, se eu coloco aqui esse óculos psicanalítico, a minha análise empírica, e aí aqui é empirismo mesmo de todos esses anos atendendo, é muito neste lugar de. Eu percebo que tem uma correlação talvez um pouco mais direta, meio uma regra de três, assim, que vai fazer esse homem gay buscar mais a heteronormatividade na medida em que precisa agradar essa família de origem, né? Ou na medida em que ele. E aí vai depender, claro, um dos limbos, obviamente, é o religioso, que eu anotei aqui, na medida em que a criação dele foi religiosa, bastante conservadora e etc. E aí o que eu leio muito é ou vai para o extremo da rebeldia, e aí fica afeminado, e aí provoca, principalmente esse pai, né? Provoca esse pai e se levanta muito nesse lugar, rompendo, né? Ou sendo considerado um desertor da heteronormatividade, da heterossexualidade, portanto, da masculinidade, ou vai para esse outro lugar meio. Aí eu vou também desenhar o extremo, que é casado com uma mulher num verniz social hétero, mas que procura os homens gays em aplicativos, ou vai lá no Ibirapuera, né? Naquele Não tem lugar que mais a Ibirapuera, gente menina. Fechou. Não pode, não tem mais. não tem. Chama Autorama, pra quem não Isso, tem mais isso mesmo. Autorama. Não tem mais. Não Bom, tem. deve ter migrado para algum lugar, né? Ah, não, Porque com deixar de certeza. Não, se existir, tem, se tem uma coisa que, fechou. que é assim, na hora que o viado quer fazer, vai arranjar onde fazer, galera. Não só o viado, o ser humano, né? A gente fala do viado, mas o ser humano inteiro vai arranjar onde fazer. Eu falo, O eu ser humano falo dá que um a mulher jeito. hétero Eu falo que a mulher hétero, quando ela quer dar, ninguém segura também, né? Enfim, vamos Exato. voltar aqui. Eu sabia que em algum momento a gente ia descambar, mas enfim, vamos recuperar a coisa séria. A vibe séria. É isso. Porque. E aí eu enxergo essas duas pontas. E aí, no meio dessa história, mas mais pendente para o lugar da família tradicional brasileira, eu vejo esse homem gay que sente que decepcionou, que frustrou, né? E que procura, portanto, compensar com a família, enfim, com um lugar social de mais, abre muitas aspas, respeito. Fecha muitas aspas. Então, procura compensar com esse lugar social de mais respeito. Então, eu desenhei aqui 4 limbos, portanto, o limbo religioso, que eu citei, inclusive no campo evangélico agora muitas igrejas inclusivas estão abrindo, né? Eu chamo de spin-off, né? Estão ficando dissidentes das tradições um pouco mais Nossa, é conservadoras, ótimo. porque não só históricas, mas pentecostais e neopentecostais também, muito para acolher essa
esse público para que exista uma comunidade religiosa dentro da decisão que se tomou, esse limbo familiar, esse limbo laboral, que a gente veio aqui discutindo, né, esse limbo no trabalho, e esse limbo social de gênero. Então, a partir de onde também eu estou falando isso para construir o caminho? Eu tinha um tio, enfim, agora falecido já há uns 2 ou 3 anos, que se assumiu homossexual muito cedo, desde sempre, assim. Se ele tivesse vivo agora, minha mãe vai fazer 64, ele faria uns 67, 68. Ele entraria naquela categoria de homens gays mais velhos, né, que estão vivendo essa solidão e é aí que eu vou chegar. Mas desde muito cedo, artista plástico, se assumiu, então muito nesse lugar do artista, do livre, né, que ainda é um estereótipo também para homossexualidade. E aí ele casa muito cedo com um homem muito rico, aqui de São Paulo, vem morar em São Paulo, a família desse homem não aceita. E aí, claro, é a minha família que vai acolher esse casal, mas a família desse homem não aceita. Enquanto estão vivos todos, né? Esse casamento acontece, essa relação de morar junto acontece. Eles, portanto, contraem HIV bem no comecinho, o Cazuza ainda era vivo. E aí, a minha família, principalmente a minha mãe, a vida inteira entra nesse lugar do cuidado, que a minha mãe, como uma boa filha de orixá que cuida, né? Ela vai cuidar de todo mundo. E aí a gente acompanha a vida inteira, eu desde muito criança, acompanho a vida inteira esse tio, portanto, com alguns trejeitos mais afeminados, com a unha pintada, com umas roupas, com saia, muito nesse lugar e muito natural na minha casa. Então, todo mundo que sabe mais um pouco da minha história entende de onde eu venho, né? Por que que eu sou meio esquisita também desse jeito que eu sou. E aí a gente acompanha também toda a história brasileira do Sistema Único de Saúde, que é uma referência mundial nesse assunto de atenção aos pacientes com HIV, que ficou marcada como uma doença de gay, de viado, Você etc. sabe por que que ficou marcada? Ela ficou marcada Hum, por causa da mídia americana. Porque isso mesmo. a mídia americana falou que nós somos grupo de risco, Isso, e aí isso, e aí os grupos conservadores brasileiros falaram: opa! Ah lá, isso é mesmo. esse problema. Aí, a partir do momento que É, confirmaram o primeiro gay que morreu de HIV, a isso. galera falou: pera lá! E aí foi aquele fuzuê, né? É. E aí, do ponto de vista estatístico demográfico, os dados também vão colocando um holofote nessa população, né? E não contando muito das mulheres casadas infectadas, até porque as Uhum, mulheres héteros, né? Até porque as mulheres héteros, em geral, não iam fazer esse tipo de exame, porque se era de um grupo de risco, imagina que vai chegar em mim, não é mesmo? uhum. E aí, estatisticamente, a gente vai tendo de fato um distanciamento. Bom, fato é que daí esse marido, o marido do meu tio, ele falece e importante, hein, gente? Ninguém morre de AIDS, não, hein? Ninguém morre de HIV. Morre de complicações decorrentes porque afeta o sistema imunológico, etc. E muitas pessoas desenvolvem muitas fragilidades a partir disso. Então, acho que isso, né? Uma informação técnica aqui do Ministério da Saúde, obrigada. Para não falar besteira, não passar vergonha. E aí, então, a gente acompanha quando esse marido falece. Essa família tira tudo do meu tio, porque na época não tinha garantia de direitos civis. Então, essa família tira tudo do meu tio, e meu tio fica numa situação financeira muito complexa, dependendo da ajuda, enfim, da família, dos irmãos, etc. E aí, claro, entra num lugar também muito difícil, e aí vai ali para uma sensação de tristeza, que depois vai para uma depressão, e que depois, com tanto de problema de saúde, vai para lugares muito difíceis de debilitar mesmo este ser, fisicamente, psicologicamente, etc. E um homem muito inteligente, com quem eu tinha, não convivia muito pela distância geográfica, mas com quem eu tinha conversas muito interessantes. E que desenhando esse caminho agora, eu enxerguei algumas coisas, porque quero começar a construção desse caminho sobre existir em guetos. Então, esse meu tio, e eu percebo que ainda hoje os grupos subrepresentados, isso está acontecendo, inclusive, com as mulheres cis, hétero, né, como eu, como a Uhum. gente vai existindo em guetos para se proteger das violências que a gente muitas vezes não sabe de onde vem, mas sabe que tem uma ancoragem no masculino cis hétero, que inclusive se mata entre si, é Uhum. importante dizer.
que é importante marcar isso. E aí, essa existência em guetos, que era muito fundamental no passado, e eu tô falando de 30 anos, o que historicamente é muito pouco, e que agora começa um movimento, principalmente também por conta da internet, de existir não só em guetos, mas de existir na sociedade. Ainda que experimente cada um à sua medida ou numa profundidade, cada um desses 4 limbos, enfim, ou mais. Porque, para mim, Rê, tem uma coisa que é central nessa discussão, que vai ser central na discussão sobre qualquer, enfim, ser humano, porque faz parte da nossa humanidade, mas um psicólogo e uma psicanalista não podem deixar de trazer isso para o centro da mesa, que é o pertencer. Uhum. Então, a coisa do pertencer, e é aqui que eu quero marcar essa dualidade entre ser o opressor e ser o oprimido, que eu fiquei pensando muito depois daquela nossa conversa, porque a gente estuda bastante e vai ficando meio cínica, né? Aí quando alguém mexe na gente, tem que parar mesmo pra ouvir, né? E você é um cara que sempre mexe muito comigo. E aí, para mim, a leitura é a seguinte: para pertencer a um lugar masculino e ser menos agredido, ser menos violentado, para me aproximar desse masculino, eu vou agredir essas mulheres, eu vou violentar essas mulheres, eu vou oprimir essas mulheres e os outros grupos subrepresentados, num movimento muitas vezes inconsciente de pertencer e ser visto como menos desertor, a depender também dessa relação com pai e mãe. De outra ordem, quando eu me aproximo do feminino como um gay afeminado, e aí eu sou o melhor amigo da mulher, né? Então, como a gente vê nas novelas, essa coisa de também querer pertencer a um universo feminino de alguma sorte, porque sente aí essa atração por esse homem, né, que vai reunir ali os atributos masculinos um pouco mais, talvez, viris, etc. É, é como esse limbo social de gênero, para mim, ele vai explicar um pouco essa dualidade entre ser o oprimido e ser o opressor, e esse pertencimento, em sendo impossível pertencer aos dois espectros ao mesmo tempo, como é que essa alternância ela vai acontecendo mais rápido ou mais devagar, não importa, né? Então, esse caminho ele vai acontecendo até que a gente chega nessa discussão dessa vida fantasiada, que a gente estava falando agora sobre essa vida heteronormativa, da família tradicional brasileira, mas tem uma última coisa para fechar o meu raciocínio, que é esse pertencer que vai sendo buscado por todos nós, e quanto mais aderido à norma social, mais fácil vai ficando, porque é tão mais fácil você ser amado por mais gente, quanto mais você está aderido à ordem vigente predominante, certo? Isso é um clássico, principalmente do ponto de vista religioso. Mas para mim tem uma coisa que é sobre a finitude. Isso meu tio me ensinou muito sem saber, né? Como para mim hoje é muito claro que a caminhada dele inteira foi sobre buscar um pertencimento para que o final, e aí essa coisa de ficar mais velho, né, e etc, para que o lugar da finitude não fosse solitário. Porque na impossibilidade de existir, não no caso da família de origem dele, porque a minha família, pelo amor de Deus, né? As putas, os viados, é tudo, né? É uma festa estranha com gente esquisita. A vida inteira eu digo que a casa da minha mãe é uma música do John Lennon, né? Imagine All the People. E você conheceu a casa da minha mãe, você sabe bem como é que é. Mas muito nesse lugar de que combina com isso que você está falando. Ah, eu gostaria de ter alguém. O que vai acontecer lá, eu vejo depois. Então, muito embora o meu tio tivesse um lastro familiar de origem, perder a pessoa que ele amava e nunca mais ele se refez nesse lugar fixo, né, do casamento. Então, ele ficou viúvo e ele ficou viúvo e é isso, com amores um pouco mais contingentes ao longo da vida. Mas o quanto essa busca do pertencer, como todos nós, vai ter um lugar de, ainda que eu viva todos esses limbos, aonde é pelo menos um lugar onde eu pertenço. Então, me parece que o lugar mais controlável e mais garantido de pertencer é num relacionamento afetivo. Porque em todos os outros, você precisaria controlar os regramentos sociais um pouco mais coletivos, né? E num relacionamento, e aí, gente, estamos falando do relacionamento da jovem senhora de 43 anos, que é o relacionamento fechado, tá bom? Que é importante fazer essa marcação agora, que é muito empilhamento. É,
como se esse lugar fosse um lugar de controle, lugar possível de pertencer plenamente. Faz sentido isso? Faz, eu acho que faz sentido. O ponto do pertencimento faz sentido, né? Como você mesma disse, isso é uma realidade de todo mundo. Quem vive essa vida, a gente tá falando do homem gay em geral, mas isso, né? Todos os grupos subrepresentados têm essa dificuldade do pertencimento, por isso a gente se organiza em grupo, por isso a gente se busca e a gente se bagaça e se resolve toda essa história. É, eu acho que mas até o pertencimento no relacionamento, ele vem com uma fantasia que é vendida no mundo heteronormativo e que a gente traduz para nossa própria vida e que hoje a gente, né, hoje em dia eu diria que os jovens não precisam traduzir tanto, porque tem milhares de referências, o que é ótimo. É, que é essa coisa do essa pessoa vai me aceitar do jeito que eu sou, essa pessoa vai me enxergar onde os outros não me enxergaram, e essa pessoa, para algumas pessoas, vai me tirar desse lugar e vai me dar essa sensação de um lugar encontrado. E dentre essa razão e várias outras razões, nesses lugares de se pertencer, de encontrar alguém, eh, os relacionamentos dentro da nossa comunidade, eles, eles não seguem as mesmas regras que os relacionamentos heteronormativos, por mais que a gente queira seguir as mesmas regras do relacionamento heteronormativo, quando eu penso em regras sociais. Porque a gente tem que levar em consideração a estruturação psicológica de grupo, né, do papel social que a gente vai assumindo. Então, às vezes, a gente até tenta, mas muitos de nós não vão seguir necessariamente a mesma coisa, porque aí a gente fica nesse limbo. Até no pertencimento, o limbo existe, porque você chega lá, você fala: "Beleza, cheguei", só que você não tem a experiência que você achou que ia ter. Porque no final do dia não é sobre você ter exatamente aquela experiência, a gente fantasiou aquela experiência muitos anos da nossa vida. A experiência real é a que a gente tá vivendo aqui nesse momento, nesse relacionamento, a gente vai aprendendo. Então você chega lá e você fala: "Putz, espera aí". E aí, assim, vários colegas meus que eu conheço que performam um pouco mais do esperado do feminino em relacionamentos abusivos, em relacionamentos agressivos, né, você falou isso num podcast seu com outra pessoa e você falou muito do perdão e você trouxe justamente essa frase, né, do homem gay que, né, coloca esse lugar mais do feminino, acaba sendo que você é a pessoa que pede mais perdão, que tem que aceitar, que não sei o quê, pá-pá-pá-pá-pá. E você estava falando, e eu me lembrava de algumas coisas das mensagens que são é confuso. Por que que é confuso? Porque enquanto você ao mesmo tempo que você está ouvindo várias mensagens de que você tem essas formas de relacionamento que você pode ter, tem essas formas de viver, ao mesmo que são talvez diferentes da heteronormatividade, em algum momento alguém da sua família ou alguém próximo: "E aí, você vai namorar quando?" E você começa a ouvir outras frases que te perguntam quando que você vai integrar na heteronormatividade também. E aí a gente tem a versão diet ou a versão light do que as pessoas trans vivem a vida inteira, porque as pessoas trans, elas descobrem que elas não estão no corpo ou, né, que elas gostariam de estar e que a identidade de gênero, tudo que botaram pra elas não tem nada a ver. E o caminho das pessoas trans, na minha perspectiva, e aqui é uma opinião mais pessoal mesmo, eu acho ele muito mais dolorido e muito mais duro, porque esse movimento de ter que encontrar a si mesmo, ele é muito rápido. Ele é acelerado num nível que eu acho muito duro, porque porque se você é cis, você não tem a experiência de eu olho no espelho e faço né. As pessoas que são trans têm essa experiência. E aí esse processo de se encontrar e entender e tudo mais, ele é muito duro, esse processo de entender. E por isso que eu gosto muito de conversar com pessoas trans, gosto muito de estar próximo delas, porque eu gosto de aprender com o processo delas do autoconhecimento. Porque é um processo, seja estruturado, desestruturado, doloroso ou não, é um processo que elas tiveram que fazer por sobrevivência, basicamente. Então eu aprendo muito com a experiência delas, e e essa é a confusão que a gente entra quando eu penso nessa realidade do homem gay que a gente estava falando, porque esse processo do autoconhecimento, do autoentendimento de onde eu tô, ele é confuso.
Ele é confuso porque ao mesmo tempo eu não tô num extremo fora desse grupo, onde eu tenho que, tipo, me ferrar pra conseguir chegar em alguma coisa, se a gente pensa em pessoas trans, principalmente pessoas trans que são pretas, que são deficientes e por aí vai, que estão mais nos extremos das discriminações, mas eu também não tô dentro. E agora? Né? A gente conversa muito sobre isso, e aí eu vou trazer um pouco pra minha experiência pessoal. Uma das minhas maiores dores, a minha dor fundamental de vida, que tá relacionada à minha sexualidade até certo ponto, é esse lugar do pertencimento, é esse lugar do achar o meu lugar, do achar onde eu pertenço, onde eu faço parte do grupo, onde faço parte e tudo mais. E pra mim, eu acho que a maior reflexão que eu faço e que quando eu conheço outros homens e outras pessoas da comunidade que entram nesse lugar mais sereno, eu vou chamar de sereno, entram nesse lugar mais de estou entendendo um pouco mais aqui o que está acontecendo, ele é uma mistura de pertencimento, ou seja, eu tenho lugares, pessoas, momentos onde eu tenho essa sensação de pertencimento, mas ela nunca vai ser para sempre, ela nunca vai ser eterna. E a expectativa do eterno dentro do pertencimento, ela machuca muito, porque porque para quem se preocupa com o futuro o tempo todo, não aproveita o que está acontecendo ali. E a segunda parte disso são pessoas que entenderam que, assim, ninguém vai te acolher o tempo todo. Você tem que se acolher o tempo todo, então crie o seu próprio espaço. Pertence para si mesmo, sabe assim? Crie o seu. Faça parte do seu, esteja lá, né? Você não precisa fazer parte da máquina do mundo, você pode também ser a sua própria máquina. Então as pessoas que eu conheço na minha vida que tem essa cara, esse jeito mais sereno, de tipo de sinto que cheguei em algum lugar, por mais que o movimento nunca pare da vida, mas eu tô num lugar onde eu tenho as ferramentas para lidar com os altos e baixos, geralmente tem essa dualidade. Eu tenho as pessoas ao redor e ao mesmo tempo eu tenho meu espacinho ali que é meu mundo meu, e é isso aí. Se você não gostou, beijo tal. Se você gostou, seja muito bem-vindo. Eu acho divertidíssimo estar aqui. Mas aí a gente não pode pensar, nossa, esse episódio não vai acabar nunca mais, né? Vamos começar de verdade agora a acabar, porque Vamos. você falou isso e eu me enxergo tanto nessa sua descrição que é. Ela não é exclusiva de homens gays, tá? Não é Não, exclusiva. pois é, porque assim, o que me veio foi, nossa, essa me parece ser uma condição da maturidade mesmo, entende? Uhum, Então, nesse sentido de, eu entendo, porque mesmo que eu seja uma mulher cis, hétero com passabilidade branca, etc., tem uma série de coisas nas quais eu não me encaixo, do ponto de vista de atributo feminino, né? Então, e dada a minha condição que hoje até acho que se eu começar a procurar, a futucar muito, eu acho que eu vou descobrir um monte de neurodivergência, que você sempre brinca comigo nos encontros de mentoria, né? A coisa um pouco da sociabilidade, a coisa da rapidez, enfim, da racionalidade, da inteligência e tal. Mas eu não consigo conceber uma vida, aí tô falando de mim, né? Eu não consigo conceber uma vida que não seja extremamente preservada em relação ao meu mundo, onde eu tenho a sensação de que pouquíssimas pessoas cabem, por quantidade mesmo, em primeiro lugar, e tem literatura já científica para isso, pela quantidade de pessoas que a gente consegue manejar num relacionamento profundo e de convivência frequente, mas principalmente pela característica dessas pessoas. uhum, E aí, claro, a gente pode discutir as questões de orientação sexual, mas tem umas características de existência e personalidade, e só para ficar num exemplo bem besta, mas que para mim não é tão besta assim, é o humor, né? Nos últimos anos, eu não tenho conseguido ter relação profunda com quem não tem um bom humor. A pessoa que não entende uma piada, acabou assim, não tem mais, entendeu? Não, uhum, não consigo. Então, porque pra mim o bom humor ele vai recrutar inteligência, etc. Então, acho que do ponto de vista de marcadores, aí eu vou chamar de marcadores mais gerais, né, de personalidade e tudo, é, é uma condição de fato também da maturidade desse lugar, de chegar nesse lugar sereno. Eu gostei muito dessa palavra, né? De chegar nesse lugar sereno
depois de fazer tantos inventários sobre nós, e não só de nos conhecermos, mas também de decidirmos quem a gente quer ser, isso é uma coisa que eu falo muito, né? Depois de tudo isso, como é que a gente decide articular do ponto de vista de marcadores esse mundo um pouco mais particular, esse infinito particular, né? Como diria Marisa Monte, e de que forma a gente também quer ir para esse mundo. O que vai me levar para a conclusão que é muita gente me pergunta se eu não fico chateada com os xingamentos que eu recebo na internet, né? Porque é muito agora, né? Muito, é uma loucura. E a minha resposta, enfim, a minha resposta tem várias frentes. A que interessa pra gente aqui agora é: eu sou amada pelas pessoas que eu escolhi amar e que eu também escolhi ser amada por elas, de certa feita. Então, não tem problema nenhum, sabe? Porque não vão me amar, não vão gostar de mim, não vão concordar comigo, não vão dizer que eu sou linda, maravilhosa, embora eu me ache com a minha autoestima carioca, não é mesmo? E talvez seja construir essa musculatura emocional mesmo, de existir nesse infinito particular que vai preservar a gente das violências do mundo, talvez. Não sei. Fiquei Eu pensando aqui em concordo. voz alta. E eu acho que pra gente estar confortável com ser amado pelas pessoas que a gente quer que ame a gente tem que estar acostumado a ser desamado pelas pessoas que a gente que a gente não quer que ame a gente, mas na verdade a gente não quer não ser amado em geral. Então aí a gente fica se enfiando nesses lugares que a gente não Hum. quer estar. Você estava falando, na minha cabeça veio o seguinte, eu prometo que eu vou pra conclusão, tá? Veio o seguinte, pra galera do negócio, funil de vendas, né? A gente vai crescendo, a gente vai Desculpa, vou botar no mudo. A gente faz o funil de vendas na vida, né, a gente vai tochando o topo do funil de vendas de gente, só que o que que a gente vai fazendo na vida? A vida a gente vai melhorando as etapas do funil pra ver quem que fica lá no quem que chega, porque antes vai chegando todo mundo, e aí algumas pessoas não, aí às vezes e aí quando chega lá o que é um lead qualificado, tá? Eu sei falar disso também, tá, querido? Mas enfim, todo esse negócio, a gente vai ajustando o nosso funil de vendas nosso funil das pessoas Eu amei. que podem entrar na nossa vida. A gente vai ajustando, né, as etapas do funil para ver quem fica mesmo e quem merece ficar. E eu acho que a parte mais difícil que tem nesse mundo é você se permitir a falar não para algumas pessoas. Quer dizer, você fazer esses filtros desse funil de vendas de um jeito mais determinante, assim, dizer: "Não serve pra mim, ponto. Não faz sentido, ponto". Porque aí a gente começa a entrar nesses lugares dos desamores, né, e nesse mundo que a gente cresce, onde as relações elas são diferentes hoje em dia, né, do que elas eram na sua época, e a minha eu peguei o meio Se você usar a palavra líquida, essa amizade acaba agora. eu não vou usar a palavra líquida, eu ia falar, Obrigada. o que que eu ia fa eu não lembro o que eu ia falar. Eu ia usar outra palavra, não era Não, líquida não, não, não porque eu sendo quero líquido, morrer. tá ótimo. Não, eu não, eu quero, Ana, você me conhece, eu odeio essas palavras, esses buzz que as pessoas usam. Odeio, eu me quero morrer, né? Esses dias eu vi feed forward, entendeu? Eu queria arrancar um peito É, e jogar no chão e pisar em cima, sabe? Eu não tenho bom, paciência. então esse episódio ele vai terminar assim, sejam mais criteriosos com os seus funis de vendas, Uhum, façam as etapas mais inegociáveis, por que não pensar dessa uhum. forma? Eh, Gostei muito dessa coisa do funil de venda, achei sensacional, Pois achei que vai é, ser ótimo terminar assim. e eu queria falar uma coisa, pra minha última fala vai ser para as pessoas da nossa comunidade, e aí pode ser pra todo mundo que faz parte dessa comunidade, que é o seguinte: a maior lição que eu aprendi na minha vida é é o aquilombamento, o vício de uma head RH, com quem eu trabalhei muito. É incrível, maravilhosa ela. Aquilombamento. Fique com os seus, encontre os seus, porque ninguém vai entender tanto da sua experiência como os seus. E os seus não precisam ser pessoas exatamente, não precisa você ser um homem gay branco, não precisa ser um homem gay branco. Inclusive, procure experiências que nem a sua em pessoas que são diferentes de você. Você vai descobrir o quanto que tem. E a segunda coisa que eu queria falar para as pessoas da minha comunidade é que não vai ser fácil, nunca vai ser fácil. O mundo ele não foi feito pra gente. Ele tá começando a ficar um pouquinho melhor pra gente, né? Ele tem dado passos largos pra ficar um pouco melhor pra gente. A gente tem espaço, a gente tem lugar, a gente se fala, mas a gente tem uma oportunidade que eu aprendi depois de muito tempo, que é a de escolher como a gente quer viver a nossa vida. A gente não tem, eh
o mesmo nível de obrigação social e de expectativa dada necessariamente que as pessoas que são heterossexuais têm, na maioria das vezes. Então, aproveite essa sua liberdade confusa e trabalhe em encontrar a sua individualidade nessa liberdade, até se essa individualidade significa viver uma vida heteronormativa, porque isso faz muito sentido pra mim. E que bom, faça, viva essa vida. Mas use essa liberdade a seu favor, porque a partir do momento que eu comecei a usar essa minha liberdade a meu favor, muito recentemente inclusive, a vida ficou mais fácil de não é solução milagrosa não tô sendo blogueira fitness de Instagram, de emagreça, todo mundo vai emagrecer desse jeito. É no sentido de use essa sua liberdade para encontrar o seu caminho e crie o seu próprio caminho. Porque a partir do momento que a gente sai do lugar de eu quero ser salvo e entra no lugar de eu vou chutar para abrir umas portas, eh, você é melhor, é mais, satisfatório e quem tá lá pra te segurar são os seus. Quem tá lá pra segurar na sua mão e te segurar se alguma coisa acontecer, são os seus. É a galera que passou pelo seu funil de vendas já ajustado, né, depois você botou umas fitas lá, passou um negócio, não sei o quê, deu uma martelada ali, botou um negócio, quebrou. Essas são as pessoas que vão te segurar quando você encontrar com as mazelas da vida, que infelizmente pra nós vai ser cada vez mais difícil, dependendo do tanto de marcador social que você tem. Mas é isso, né, falei, mas o que eu quis dizer é use da porra da sua liberdade, entendeu, porque a gente pode, a gente tem essa possibilidade, a gente cria cultura, a gente inventa cultura, a gente inventa coisas, a gente ter nascido fora das caixinhas do mundo coloca a gente nesse lugar onde a gente vê o mundo de fora com uma visão diferente, a gente cria fantasia, faz arte de um jeito muito novo e muito maluco porque a gente se permite a testar um negócio diferente. Então usa isso a seu favor, porque isso é muito legal. Isso é muito divertido. Eu pessoalmente acho isso muito e é isso que eu tento buscar nas coisas que eu faço da minha vida. Mas isso também porque eu tenho TDAH, e a gente que tem TDAH, a gente quer ficar reinventando a roda, né. Mas tudo bem. No seu aquilombamento eu sou um dos seus? No meu aquilombamento, eu não, Deus me brincadeira. Não, você é porque você tem uma coisa, Ana, eu acho que isso é importante falar aqui, pra entender que o aquilombamento não necessariamente significa que você precisa estar com pessoas iguais. Eh, a partir do momento que uma pessoa entende a sua experiência, e uma pessoa consegue se identificar com a sua experiência, e consegue te ensinar, consegue te dar dicas da sua experiência de um jeito que se comunica com você, porque só quem viveu dentro ou junto tem o palavreado pra entender do que tá acontecendo. E quando a gente teve a nossa mentoria, foi a primeira vez em todos os meus anos de profissão, de conversas com mentoras, com gente, que eu me senti ouvido. Que eu me senti que eu não tinha que ficar: "Não, pera, não, mas o que eu tô querendo dizer é isso". Eu me senti ouvido, porque porque a sua vivência, o que você viveu, te colocou em lugares onde o que eu trouxe pra você não era nada, tipo: "Ah, menina, entendi. Poxa, é assim então no seu mundo", né, não tinha essa sensação. E é esse o tipo de comportamento aliado que é importante pra quem se abre a porta, né, e quem tá junto, e esse é o valor. É você entender e você saber se comunicar no palavreado, você saber falar coisas que a pessoa vai falar: "Ah, entendi. Não, beleza, é isso, ó, isso daqui vai ser mais fácil por causa disso, isso aqui vai ser mais difícil por causa disso, assim, 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 pá-pá-pum e foi". Então acho que é isso, assim, porque isso falo da nossa relação, mas eu falo mais em geral, para as pessoas aprenderem com a nossa relação de que, eh, é difícil encontrar gente assim, é difícil encontrar aliado. Porque todo mundo fala que é aliado, porque falar que é aliado é bonito, né, mas aliado não é bonito, aliado é duro pra caralho, é difícil, dói, você se coloca em perigo. Você se coloca em perigo da mesma, violência que a pessoa que você tá defendendo, né, e é nessas horas que a galera não sai, e é isso. E por isso que pra Em mim, né. África a gente tem uma máxima que são as trocas justas, né. Uhum. E entenda-se por trocas justas tudo aquilo que me contemple no nutrir e me contemple no servir. Quero dizer que no meu aquilombamento você também é um dos meus, te agradeço por isso. E é assim que termina esse episódio. Muito emocionada, muito agradecida.
e muito feliz por esse nosso reencontro e a nossa decisão de colocar algo no mundo a partir do que a gente construiu nesses últimos 15 anos. De certa forma, juntos. Obrigada, Rê. Super. Adorei. Obrigada, gente. Conta pra gente o que vocês acharam. Gente, obrigado. E aí, terminou que nem coisa de bicha, chorando. Brincadeira, é isso, gente. Obrigada, viu? Ai, tô muito viada, né? Porque tem gente que fala que eu sou tão masculina pra umas coisas. É, Ah, mulher. beijo, gente. Tchau. Tchau, galerinha.